Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes e nesse vídeo eu quero fazer uma revisão com vocês sobre o que nós já vimos no nosso curso gratuito, onde estamos construindo uma réplica da Ethereum e do Bitcoin, que envolve a construção de uma linguagem, programação de uma linguagem para execução de smart contracts, uma blockchain, uma rede P2P, uma criptomoeda, além de algumas outras estruturas de dados. Bem, nós terminamos agora de escrever a nossa linguagem de programação para smart contracts. E por que que isso é muito importante? Embora seja uma linguagem extremamente simples, que nós usamos JavaScript, ela já traz para você os conceitos fundamentais sobre como que funciona uma Stack Programming Language, ou uma linguagem de programação baseada em pilhas. E por que que você precisa saber disso? Qual que é a importância prática, por exemplo? Bem, não tem qualquer pessoa que trabalhe hoje ou pretenda trabalhar com segurança de smart contracts que não tenha esse conhecimento. Ou, por exemplo, os chamados MEV bots, né, ou bots de investimento no mercado DeFi, que muitas pessoas pensam que poderão aí copiar e colar um código que ganharão muitos recursos. Esses códigos, eles geralmente são escritos em linguagens como a Ruf. E para você entender a Ruf, você precisa entender como funciona uma linguagem baseada em pilhas. Se você já assistiu às nossas aulas, você já sabe isso, porque a estrutura de uma linguagem baseada em pilhas, ou melhor, a lógica, né, que está baseada na chamada notação polonesa reversa, ela é uma lógica muito fácil de ser compreendida, certo? Então, é de fundamental importância que você revise e entenda muito bem a parte das instruções, o push, o pop, jump, porque na próxima aula, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse conhecimento e nós vamos ver ele na realidade. O que que isso quer dizer? Na rede Ethereum, efetivamente. Porque nós vamos escrever um smart contract usando bytecodes. Olha que legal. É a mesma coisa que você pegar e escrever um programa de computador na linguagem de máquinas, né? Mutantes, né? Que nós temos o bytecode. Tem algumas diferenças, mas é praticamente a mesma coisa. Nós estamos trabalhando direto no nível de profundidade. Será que é possível fazer isso? Sim, é possível e nós vamos fazer na próxima aula. Só que eu não vou explicar na próxima aula conceitos que já foram explicados nas aulas anteriores. Então, se você não assistiu ainda, assista, tá? Porque nas aulas anteriores, nas próximas aulas, quer dizer, eu vou pressupor que você já estudou, que você já sabe como que funciona, porque você já criou uma linguagem de programação para executar smart contracts. O que nós vamos fazer agora é simplesmente escrever um smart contract usando bytecodes. A linguagem, como nós já falamos, linguagens como Solidity, como Viper, são apenas abstrações do o que ocorre por meio de bytecodes, certo? Então você tem os bytecodes, que é onde você vai ter efetivamente o smart contract, e você tem uma linguagem de programação que permite executar as instruções que estão contidas no bytecode. O que nós aprendemos a fazer nas aulas até agora? Nós aprendemos a codificar uma linguagem de programação capaz de executar os bytecodes. Isso é fantástico e tudo de uma forma muito simples, utilizando apenas JavaScript, porque você não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois, né? A não ser que você já seja um cientista da computação com conhecimentos muito avançados, que já é capaz de ir no código-fonte, etc. Se você é um programador e não tem esse conhecimento, então dificilmente você vai conseguir, por exemplo, entender com muita facilidade linguagens como Ruf. E detalhe, né? Por que que essas linguagens por que que os Mavbots, por exemplo, são construídos utilizando essas linguagens que trabalham lá com o código, com a linguagem de máquina, né? Por causa da otimização. Você precisa, como é uma concorrência, eu falei isso um pouco inclusive num vídeo anterior, como há uma concorrência entre bots, e hoje é muito comum o uso de flashbots, por exemplo, para proteger as suas transações da mempool. Então o que acontece é que quanto mais o teu código for otimizado, ele vai gastar menos gas. E com isso, você vai ter mais gas para, por exemplo, pagar um valor às vezes a mais, adicional, para os flashbots.
certo? Então, assim, é de fundamental importância. Há alguns poucos vídeos sobre isso na internet, falando um pouco como que funcionam os bytecodes, alguns promovidos pela própria Ethereum, porém, está em inglês, né? E não é uma linguagem, não é tão didático, né? Modéstia à parte, eu acredito que a forma como nós construímos a nossa linguagem de programação, ela é extremamente didática, né? Nós, às vezes, focamos até em aspectos básicos da linguagem JavaScript, uma oportunidade de você aprender também, tomar contato aí com a sua primeira linguagem de programação. Então, dito isso, a partir da próxima aula vamos então ver isso um pouco mais agora na prática, a questão dos bytecodes, como escrever no Smart Contract com bytecodes, entender a questão lá do creation code, do runtime code, etc. E depois, feito isso, nós vamos continuar, né, a construção do nosso projeto e aí vamos iniciar pela construção da blockchain. Vai ser o primeiro passo aí. Lembrando que após nós terminarmos a blockchain, nós ainda faremos estruturas de árvore, né, estruturas em árvore. Nós ainda faremos algumas alterações nesta linguagem de programação, porque nós não temos ainda, por exemplo, opcodes que nós vamos ver como que funcionam na próxima aula, embora nós não tenhamos ainda codificado eles, por exemplo, como o mStore e o return, ok? Então, é isso. Dúvidas? Entre na nossa comunidade no Telegram, vou deixar o link aqui nesse vídeo. Último recado também, esse é apenas um módulo do nosso curso para programação para finanças descentralizadas, tá? O curso ele está hoje com 90% de desconto, porém vai começar a ter aumentos progressivos agora, porque estão sendo preparadas novas aulas. E esta é uma chance única, né, que nós abrimos aí para você que não tem condições financeiras e quer aprender, ter esse conhecimento, certo? Então aproveite aí enquanto o curso está com esse desconto, porque depois pode ser que isso não aconteça mais, certo? Demorou bastante tempo para eu dar esse tipo de desconto. O curso ele ficou aí anos. Muitos programadores aí tomaram conhecimento do assunto, foram formados, hoje já estão aí dando cursos, estão trabalhando em grandes empresas, né? Inclusive, e às vezes você, né, pode ter deixado passar uma oportunidade. Então, não deixe de passar essa oportunidade. Se você também é da área jurídica, também eu vou deixar aqui um link para um canal que agora eu abri especificamente para discussões sobre direito aplicado ao mercado de criptoativos. Também você pode se inscrever lá. Estou terminando de elaborar um curso voltado específico para a parte jurídica. Mas fique à vontade, eu acho que é fundamental o conhecimento desses detalhes. Eu acredito que aí no futuro muito próximo já teremos discussões aí sobre questões jurídicas envolvendo, por exemplo, sandwich ataques, como já foi levantado, e certamente novas formas, né, de ataques que acontecerão aí na rede, que, como vocês sabem, é totalmente automatizada e dominada por bots. Beleza, pessoal? Então, próxima aula, vamos ver na prática como que funciona esse negócio de criar smart contract utilizando bytecode. Até mais.